Dando continuidade ao nosso vídeo anterior, né, nós vimos como calcular a derivada, né, que ela surge como um limite que, por definição, geometricamente, esse valor aqui, f' de 1, ou a derivada de f quando x é igual a 1, representa o coeficiente angular da reta tangente à curva f de x igual a raiz de x, exatamente no ponto de coordenadas 1, 1, já que a imagem de 1, quando eu jogo aqui 1 na expressão, dá 1. Então aqui eu não estou querendo, como no exemplo anterior, calcular exatamente quem é essa reta tangente exibindo a equação, mas apenas a derivada dessa função nesses pontos. Exatamente, a derivada de f quando x é igual a 1 e a derivada de f quando x é igual a 4. Bem, então, por definição, temos. Então, para a gente calcular f' de 1, você jogaria na fórmula. Eu falei que, na verdade, nós vimos duas definições. Vou voltar aqui um pouco, né, para a derivada. Que a gente tanto pode usar essa, eu falei que a gente usa essa justamente mais especificamente quando a gente quer calcular a derivada exatamente em um dado ponto, e até agora a gente não usou essa ainda, né, que é outra fórmula, que é justamente quando a gente faz uma mudança de variável, chama x menos a de h, e a gente consegue reescrever esse limite nesse t. Então eu quero motivar para vocês por que a gente vai usar isso. Então eu poderia aqui calcular, eu tenho dois valores x, 1 e 4, quero calcular a derivada. Como eu quero calcular a derivada num ponto específico, fica mais fácil, por exemplo, se a gente jogar no primeiro limite que a gente encontrou, que é ainda em termos de x. Então o nosso a aqui é 1. Então eu estou fazendo x se aproximar de 1, f de x menos f de a, só que a é 1, então é f de 1, dividido por x menos a, que é 1. Então, a gente tem que calcular esse limite. Primeiro passo, substituir f de x. Mas quem é f de x? É raiz de x. Então, vai ser o limite quando x se aproxima de 1. Então, note que aqui precisa ter um domínio, né, do cálculo de limites. Por quanto? F de 1 é 1 dividido por x menos 1. E ele sempre vai dar um limite indeterminado, porque, afinal de contas, raiz, quando você substituir, isso aqui vira o f de 1. Então, fica f de 1 menos f de 1. Então, de fato, raiz de 1 é 1, menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Fica uma indeterminação. Então, já que envolve raiz de x, o nosso ferramenta, digamos assim, algébrica, para simplificar essa expressão e transformá-la em uma expressão que a gente consegue calcular o limite por substituição, é fazer uso do conjugado, porque a gente quer eliminar a raiz. Se não tivesse a raiz, a gente poderia simplificar. Mas quando tiver aqui na raiz, a gente não vai poder fazer muita coisa. Então, para simplificar a raiz, a gente vai multiplicar pelo conjugado, que é multiplicar pela soma. Só que como não podemos alterar, a gente vai multiplicar e dividir. Então, por isso que eu já queria que vocês continuassem estudando limite, que era justamente para entender essas partes que a gente está fazendo aqui, né? Esses conceitos. Bem, então, ao fazer isso, como eu estou multiplicando pelo conjugado, pela regra de produto notável, isso é o quadrado do primeiro, vou só repetir o termo limite, é o quadrado do primeiro, mais elevar a raiz de x ao quadrado, vai cancelar a raiz, e vai ficar apenas x, menos o quadrado do segundo, que é 1. Embaixo vai ficar x menos 1, que era o que eu já tinha antes, que multiplica raiz de x mais 1. Bem, então agora nota que eu posso simplificar o fator, porque lembre-se que quando a gente parte de uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, é porque tem um fator x menos 1, no caso aqui, x menos 1, e tanto em cima como embaixo. E ao multiplicar pelo conjugado apareceu. E aí a gente vai cancelar esse termo com esse, e vai sobrar o quê? O limite, quando x se aproxima de 1 sobre raiz de x mais 1. E agora esse limite eu posso calcular por substituição. Vai ficar 1 sobre raiz de 1 mais 1, que vai dar 1 meio. Então, a derivada de f, ou f' de 1 é 1 meio. Bem, calcular f' de 4 seria fazer basicamente a mesma coisa, só que, claro, aqui vai ficar um 4 no lugar disso. Então, seria mais útil se eu já conhecesse a função derivada. Porque se eu já conhecesse, digamos, f' de x,
se eu conhecesse a sua regra, como ela se dá, bastava substituir 1 e 4 para encontrar esses valores. Então, aí é útil em poder calcular a função derivada, porque a gente vai saber dizer como é que a função se dá, como é que a derivada se dá para qualquer ponto. Mas como é que eu encontro essa função derivada? Vimos que outra forma de definir a derivada f' de a é através do limite obtido por uma mudança de variáveis, que vai depender de h e não de x. Então, foi isso aqui, f de a mais h menos f de a dividido por h. Então, vocês vão ter que lembrar dessas definições, tá? O que é a derivada, que são esses limites. Bem, então, como eu quero calcular para qualquer a, eu vou fazer esse x variar. Então, na verdade, se a variar, obtemos uma função f' de x, ou seja, como eu faço a variar, então ele vai assumir o papel de uma variável que eu vou chamar de x. E aí isso vai ficar o limite, quando h tende a zero, no lugar de a eu vou escrever x, dividido por h. E é justamente isso aqui que chamamos de função derivada. Então, como esse f' de x, por definição, é o coeficiente angular da reta tangente à curva naquele ponto, o que a gente pode dizer sobre o domínio dessa f' é que ele está contido no domínio da f. É a primeira propriedade. Por quê? Afinal de contas, a gente vai calcular reta tangente a pontos do gráfico. E para estar no gráfico, precisa ser um valor onde a função está definida. Mas, ainda assim, esse limite pode não existir em algumas situações, não é sempre. Então, pode ser que isso aqui seja menor estrito, que esteja contido, mas não seja exatamente igual, e a gente vai ver uns exemplos. Bem, então, como eu consigo, a partir dessa definição, obter a função derivada, né, f' de x é chamada de função derivada de f. Ou a derivada de f. Então, às vezes é muito útil, na verdade, a gente já encontrar a função. Então, vamos encontrar a função derivada, né, voltando para o exemplo anterior. Vamos determinar quem é essa função derivada para a função raiz quadrada. E em que isso é útil? Porque a gente quando a gente saber a regra de f' de x, então eu não vou precisar ficar calculando para cada ponto um limite. Tem. Quem é f' de x? Como a gente viu, por definição, é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, a gente vai ter que substituir esses dados aqui para poder trabalhar e poder calcular o limite. Agora, vamos prestar atenção por que a gente vai substituir por f de x mais h. Então, se eu pedisse para vocês calcular f de 1, f de 4, como é que a gente obteria isso? Ora, eu estou perguntando quem é a imagem de 1 por essa função f. E o que é a regra dessa função? A cada entrada, ela calcula a raiz de x. Então, sendo assim, todo mundo me responderia que f de 1 é calcular a raiz quadrada de 1. Substituir a entrada, que é 1. F de 4 é calcular a raiz quadrada de 4, que dá 2. E ali eu estou perguntando quem é f de x mais h. Então, o que é que essa função faz? Para cada entrada, ela associa a raiz quadrada. Então, isso é o equivalente a x mais h. Então, a gente vai reescrever isso aqui.
e substituir f de x mais h por raiz quadrada de x mais h. Enquanto f de x é a própria função, que é raiz de x. Tudo isso dividido por h. Então, ainda assim é um limite com uma indeterminação. Embora a gente tenha mudado a variável, mas ainda continua sendo um limite com indeterminação. Por quê? Se eu fizer a substituição, h é igual a zero, aqui fica x mais zero é x, raiz de x menos raiz de x, zero. Dividido por zero é uma indeterminação. Que indeterminação? O h que está indo para zero. Já está o h aqui. Então, na verdade, é porque essa expressão em cima também é um múltiplo de h. E aí a gente precisa simplificar isso para exibir esse h como um múltiplo, como um fator, e poder cancelar com esse h embaixo. Novamente, como envolveu raiz, para simplificar, a gente vai multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado aqui? É a soma desse número com esse número. Então, é a raiz de x mais h mais raiz de x, né? Porque como a gente tinha a diferença, a gente multiplica pela soma, porque o resultado desse produto vai ser o quadrado do primeiro, e aí cancela a raiz, menos o quadrado do segundo, que vai cancelar a raiz também. Mas a gente tem que multiplicar e dividir para não alterar. Então, usando o produto notável, em cima, como vai cancelar as raízes, vai ficar x mais h menos o que estava na outra raiz, que é x, dividido por h, que multiplica raiz de x mais h mais raiz de x. Bem, mas isso vai ficar... Cancela ó, esse x com esse x, sobra só h. E agora foi exatamente o que eu queria, mostrar h em cima como um fator. Na verdade, tudo se cancelou e sobrou só h. Então, eu vou poder simplificar esse com esse. Vai ficar o limite. Sobrou 1, né? Que isso aqui é h vezes 1, na verdade. E aqui, ao simplificar, vai ficar raiz de x mais h mais x quando h tende a zero. E agora eu cheguei numa expressão em que o limite existe. O limite do numerador é 1 e o limite do denominador, como é uma função contínua, a raiz é uma função contínua, é obtido por fazer substituição direta. Então, isso vai ficar, como eu já estou fazendo a substituição, eu não escrevo mais o termo limite. Fica 1 sobre raiz de x mais 0 mais x, raiz de x, né? Aqui eu esqueci de colocar raiz de x. Mais raiz de x, que vai dar então igual a 1 sobre raiz de x mais raiz de x. Então, esse aqui vai dar 1 sobre 2, que multiplica a raiz de x. Então, essa é a regra da função derivada, ou seja, para qualquer que seja o x, a derivada ou f' de x é dada por essa expressão. Então, agora eu posso até calcular quem é f' de 4. Jogando na regra, aí fica mais fácil, porque significa que eu não vou precisar ter que calcular o limite novamente. Então, é 1 sobre 2 raiz de 4. Então, é 1 sobre 2 vezes 2, que dá 1 quarto. Concluindo assim a questão que a gente tinha inicialmente. Então, falando em termos de domínio, note que, observe que o domínio da minha função f era o zero, incluindo todos os números positivos. Porque a raiz quadrada de x, que era a minha função, não faz sentido apenas para números negativos. E a minha função f' também está definida em todo esse intervalo? Note que aqui a gente vai ter que tirar um elemento, porque antes o zero estava na função f, mas aqui não existe a derivada quando x é igual a zero, porque se eu fizer x igual a zero aqui, dá 1 sobre zero, que não está definido. Então, observe que o domínio de f é isso, e o domínio de f' vai ficar aberto aqui, porque o zero não pode entrar. Então, é um pouquinho menor, né? Antes tinha o zero e agora não tem. E aqui está o gráfico dessas duas funções. Então, aqui é o gráfico da função raiz de x. Ela pode nos enganar dizendo que ela não vai crescer, mas é porque ela cresce muito lentamente. Então, é por isso que ela é muito achatada. Para você ter um exemplo aqui, por causa da nossa notação, sei lá, que digamos é 2 ainda, 3. Se você for calcular a raiz quadrada de 68, que se eu fosse botar aqui no gráfico já estaria muito lá em cima, é apenas... Desculpa, 68 não, 64.
A raiz quadrada de 64 é 8. Então, note que o x cresce muito mais rapidamente que o 8, então, que o y. Por isso que a função é assim, um pouco achatada, o gráfico. E note que está dando um problema no zero. Por quê? Visualmente, note que a reta tangente no zero seria o eixo y. Só que tem um problema.